Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Papo de Pesquisa. Hoje recebendo a galera do Escritório de Projetos. Estamos aqui com a Lígia, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Tá com a memória boa, hein? É PPGG, que é coordenadora do escritório, com a Ana Letícia, formada em Administração Pública, e com o Nicolas, formado em Gestão Pública. Sejam muito bem-vindos. Brotamos aqui de novo e a gente precisa lembrar que o Papo de Pesquisa, ele faz parte das comemorações, é um produto novo aí que a gente está desenvolvendo aqui, tanto no YouTube quanto nas redes do Instituto Jones, não é Jones. Não é Jones. Não é Jones. A não ser, apesar que, gente, é que eu falo Jones, mas é que eu já tô pensando lá na frente de internacionalizar o Instituto. Vamos falar sobre isso também. Sim. Já que Então, hoje o papo é projeto, né? É isso, então a gente tá nessa comemoração dos 50 anos do Instituto, esse jovem rapaz de 50 anos, esse homem maduro, então a gente tem desenvolvido vários projetos aí, e já que a gente vai falar do escritório de projetos, já posso começar Pode. a fazer a primeira pergunta, provocar os nossos convidados. Gente, obrigado pela prosa, obrigado pela presença de vocês aqui, e também por vocês acreditarem nessa nova forma de se comunicar, de se posicionar do Instituto Jones. Eu gosto de brincar, de fazer a analogia de que o Instituto Jones é um corpo, e assim como um corpo humano, nós, formado aí de cabeça, tronco e membros, temos órgãos. O escritório de projetos seria qual órgão do corpo humano do Instituto Jones? Lígia, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Então, pessoal, ao meu ver, né, como a diretoria é o cérebro desse instituto que direciona aí todas as ações desse corpo, o escritório é aquela parte, o sistema nervoso que comunica o cérebro com o restante do corpo, com as partes, né? Então, a gente tem uma missão de ajudar a instituição a implementar a sua estratégia, né? O que o cérebro pensou, né? Então, essa eu acho que é a principal... A principal, acho que é a analogia, né? Acho que o escritório é uma boa analogia para pensar o escritório de projetos. E o bacana é que é o escritório que é um trabalho com jovens pesquisadores também. A galera que chega para poder dar para apresentar novos caminhos, né? Oxigenar. Boa oxigenar. Eu fui professor e eu sinto, o que eu mais sinto falta é essa troca. E como é que é para vocês fazer parte dessa experiência de viver diariamente no sistema nervoso central do Instituto Jones? Como é que é essa experiência para vocês, Ana, Nicolas? Então, eu acho que é uma experiência, para mim, tem sido uma experiência muito boa, enriquecedora. É um prazer, acho que o Nicolas também concorda muito comigo, que é um prazer a gente ter esse crescimento ao lado da Lígia, porque como a gente fala, assim, a Lígia, ela, além de ser a nossa mentora que ensina a gente todos os dias, cada dia é algo novo que a gente aprende com ela, a gente acaba tendo desenvolvimentos, né, diferentes. Eu faço certos, né, desenvolvimento, certos projetos, o Nicolas faz outros projetos, outros tipos de pesquisa, mas a Lígia sempre está ali nos ensinando em conjunto e tem sido ótimo essa experiência e eu acho que é muito válida e eu sou muito grata pelo esse aprendizado que a gente constrói aqui constantemente. Eu acho que trabalhar nesse sistema nervoso central é uma experiência diferente, porque a gente tem contato com todas as áreas ao mesmo tempo. Eu acho que essa pluralidade, adicção. Trava a língua mesmo, tranquilo. É muito bom. Ela ajuda a gente a entender como diferentes partes do corpo funcionam. Eu acho que é um trabalho muito interessante que a Lígia faz, porque quando você trabalha com uma área, você tem um foco naquilo ali. Só que quando é multidisciplinar, você tem que pensar em vários aspectos diferentes do funcionamento das coisas. Eu acho que torna a experiência mais interessante. Aprendizado constante, né? Totalmente. É o tempo inteiro a gente tendo que pensar Coisas funcionalidades, diferentes coisas, como unir diferentes coisas em uma só. Então, eu acho que esse desafio que acaba tornando o trabalho diário cada vez mais interessante. E que faz também do Instituto ser um lugar interessante para se trabalhar. Quando as pessoas me falam, Karina, o que você faz no Instituto? Eu falei, primeiro eu tenho aula todo dia. Porque aqui a gente troca, como você estava falando, da pluralidade de pesquisadores e de pesquisas, né? Que a gente tem dentro do Instituto Jones. Então a gente tromba com um geógrafo, aí você vai pegar um elevador, conversa com o arquiteto, aí depois você vai tomar um café, conversa com a jornalista. E assim a gente acaba aprendendo. Então Isso é verdade. O Instituto, assim, é um local realmente
realmente é um think tank do Estado, né? É o lugar de pensar o Estado do Espírito Santo. E nossa grande fortaleza, ponto forte do Instituto, é que dentro desse prédio, em 4 andares, você tem diversas visões, diversos saberes que conseguem trabalhar junto para a gente conseguir construir uma sociedade melhor, que é o que a gente quer, né? Através de estudos e pesquisas, a gente pensar soluções adequadas para a realidade da nossa sociedade capixaba. Então, assim, é muito desafiador, né? Porque você tem que dialogar com pessoas muito diferentes, com percursos muito diferentes, mas com linhas de pesquisa diferentes. Mas é muito, assim, enriquecedor também. A gente aprende todo dia. Todos os dias a gente aprende uma coisa nova, estuda constantemente. E aí, Lígia, pensando, né, nessa diversidade que é o Instituto, qual que é o papel, como é que se estrutura o escritório de projetos nessa atuação do Instituto Jones? Então, o escritório de projetos é uma área responsável pelo planejamento, pela estratégia do Instituto. Então, tudo nasce aí dessa missão de estar construindo, e a gente constrói colaborativamente, com a participação de cada servidor. É aberto para que cada servidor venha contribuir na construção dessa estratégia e alinhado com o planejamento do nosso Estado, né, do nosso governo, do nosso Estado do Espírito Santo. A gente constrói essa estratégia. Só que a gente sabe que no dia a dia é uma correria, muito trabalho. Então, o Instituto, ele tem a missão de acompanhar aquilo que foi naquele momento, né? Que paramos juntos, que pensamos aonde queremos chegar e como vamos chegar lá. A gente consegue acompanhar diariamente e cobrar as pessoas. Muitas vezes a diretoria, a própria diretoria, a missão ingrata, né? A gente tem que cobrar os diretores para cumprir as atividades que são da responsabilidade dele, assim como o resto do pessoal, né? Então, a gente acha que a nossa missão principal é essa daí. E para isso, a gente, além de mobilizar a instituição para construir esse planejamento estratégico, a gente também organiza, vamos dizer assim, uma carteira de projetos. Projetos são as ações, né? São como a gente vai conseguir chegar onde a gente sonhou. Antes da gente começar a gravar, você estava dizendo uma coisa muito importante, você trouxe uma analogia interessante que eu queria que você compartilhasse com quem está assistindo a gente agora por diferentes telas ou ouvindo a gente pelo Spotify, enfim. Você fez uma analogia interessante, né? A questão do planejamento estratégico. Então, eu tenho o planejamento e a estratégia aqui na mesma frase. Para a gente poder fazer uma analogia com quem está assistindo a gente, para trazer essa discussão do serviço público para a vida delas também. Parece que dá para fazer uma analogia com uma viagem. Quero viajar para algum lugar. Para onde, Nicolas? Você que é o aniversariante do dia. Fala um lugar. A Stephanie falou Itália, vamos de Itália. Vamos de Itália. Uma viagem para Itália. Planejamento estratégico para uma viagem para Itália. Como é que funciona? Então, Lígia, nossa aqui, agora nesse momento, nossa agente de viagens. Assim como uma viagem, né? Quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente pensa um momento no tempo e o que a gente quer atingir naquele momento. Então, eu quero daqui a 2 anos fazer uma viagem para a Itália. Então, você começa a criar meu objetivo, minha missão, minha visão, aonde eu quero estar. Eu quero estar na Itália daqui a 2 anos. Então, eu começo a quebrar aquilo em ações. Né? Eu também quero. Aí, o que eu preciso fazer para ir para a Itália? Não, Deixa eu anotar aqui essas dicas aqui. Calma aí, vamos lá. Eu preciso investigar toda a parte burocrática, né? Se eu tenho se eu preciso de passaporte, só serve, se eu preciso conseguir visto, alguma autorização especial para entrar na Itália, ou se eu vou só a passeio, eu vou fazer um curso, então que tipo? Então eu faço toda uma investigação. Depois no primeiro, vamos dizer assim, no primeiro momento são essas atividades. Depois a gente começa a juntar dinheiro, né? Então eu preciso entender quanto que eu vou gastar, orçamento de projeto. Vou fazer um projeto para ir para a Itália, vou contratar uma empresa ou não, eu vou fazer tudo sozinho. Então eu tenho que buscar as informações. Vou no inverno ou vou no verão? Vou no inverno ou vou no verão? No inverno vou precisar comprar roupa de frio porque frio chega a -2. Faço o quê? Exatamente. Compro O orçamento já é mais caro. Exatamente. Vou no verão, verão é mais caro. Ai, que lugares eu quero visitar? Não, aí eu vou pesquisar. Não, esse tipo de lugar realmente no inverno não vai ser legal. Eu quero ir numa meia estação. Então, essa que é a ideia do planejamento estratégico. É justamente a gente sonhar mesmo, né? A gente fala que projeto, né? É como a gente transforma um sonho em realidade.
Então, quando a gente um projeto, né, e a estratégia, né, é como você pensar estratégias, formas de você chegar lá. Então, essa é a ideia. A gente combina essas duas questões, que é o planejamento estratégico com os projetos, que realmente é como, não, eu vou comprar passagem, eu vou comprar meus euros, eu vou comprar minhas entradas no museu, senão eu chego lá, não consigo ver os museus, porque é tudo lotado, né? Como eu vou me transportar de trem ou de avião, vou alugar um carro. Então, tudo isso você vai fazendo e depois você tem que acompanhar, né? Se eu falei que eu tenho que juntar X mil reais por mês para poder comprar euro ou para poder depois comprar minha passagem, se o escritório estivesse acompanhando esse seu projeto, ele ia lá todo mês ou todo trimestre olhar se você conseguiu juntar aquele dinheiro, senão depois, daqui a 2 anos, você não consegue realizar. Então, essa é que é a ideia, o Instituto parar, porque as coisas são muito corridas, né? E a gente precisa parar para pensar no que é fundamental, né, estrutural, estratégico é estrutural, fundamental, né, então nós como uma organização, acho que esse podcast é um bom exemplo de uma ideia que nasceu num planejamento estratégico, a percepção que o Instituto produzia muito conhecimento, mas todo esse conhecimento, ele não tem valor se ele ficar dentro dessas paredes do nosso predinho, né, ele precisa ir para a sociedade, então a gente começou a perceber uma necessidade de mudar nossa linguagem, não abandonar nosso DNA de construir pesquisas com relatórios mais densos, mas partir para formas de comunicação, como um podcast, como um vídeo, como um sumário executivo, que é uma forma de eu divulgar uma pesquisa de uma forma mais leve, que dê para todo mundo compreender. A gente tem um desejo muito grande de contribuir na formação da nossa sociedade capixaba. E você tocou num ponto interessante que me chamou a atenção de um indicador que saiu recentemente e da importância da gente entregar isso de diferentes formas. De cada 10 brasileiros, 3 ou 4 são analfabetos funcionais. Eles leem e não conseguem entender a mensagem. Então, a gente tem que se apropriar desses dados quando a gente vai fazer comunicação e tem que saber que a gente não está falando com todo mundo do mesmo jeito, porque tem gente que tem limitações. Então, às vezes, eu sei que a academia, às vezes, até torce o nariz para o conteúdo que, às vezes, é muito superficial. E é difícil mesmo, a gente está acostumado com densidade e ser superficial, mas às vezes é preciso usar a superficialidade como isca para trazer para a profundidade. É mais ou menos isso que vocês idealizaram lá atrás, né? É isso aí, e foi baseado num objetivo estratégico da gente, que a gente foi construindo todo esse percurso de criar produtos como artigos de opinião, que a gente fez fortemente ano passado. Né, a gente também, os podcasts, né, que a gente teve o Metrópolis Possíveis, um podcast muito legal. Calma aí, parênteses. Assistam Metrópolis Gente, o Metrópolis Possíveis não só foi o primeiro projeto de podcast, primeiro podcast do Instituto Jones, como já foi premiado, né? Com menos de um ano a gente já recebeu o prêmio, o Instituto foi o segundo colocado recentemente. Melhor campanha digital de comunicação Ficamos em pública. segundo lugar com a melhor campanha e com certeza isso motiva a gente, não só pela premiação, como a escolha de deixar a ciência mais palatável, acessível, tá indo no caminho certo. Sim, que a gente sabe que é um desafio para os pesquisadores estarem aqui. Mas é um desafio necessário, né? Justamente para a gente aproximar a sociedade desse conhecimento produzido aqui dentro. Para o pessoal é um desafio mesmo, porque eles estão acostumados com aquela linguagem mais robusta, difícil, né? É uma linguagem complexa, que muitas vezes, se você, mesmo aqui dentro, você de outra área não entende muito bem, né? Tem que olhar o dicionário. Então, mas hoje a gente tem uma equipe também de comunicação maravilhosa que vem nos ajudando aí a trilhar esse caminho, né? Então, a gente, mas nasceu tudo lá do planejamento estratégico. Novamente, o trabalho colaborativo. Exatamente. E os servidores abraçaram isso. Olha, no meu projeto, então, eu vou propor um artigo de opinião. Eu vou lançar um produto, um panorama do idoso, eu vou fazer um artigo de opinião. 3, 4, 5 parágrafos, né? O livro lá do Observatório, com uma série de artigos. Eu vou fazer o podcast, um diálogo mais informal. Então, a gente tem buscado trilhar esse caminho, tirar o conhecimento aqui de dentro das paredes do Instituto, levar para a sociedade. A sociedade precisa, a gente tem que entender o nosso papel, né, nesse momento aí que o Brasil como sociedade está amadurecendo, né?
Eu queria ouvir de vocês também, porque a gente está falando aqui de se adaptar, de mergulhar numa nova linguagem para poder embrulhar essa comunicação científica e entregar de forma diferente. Porque a gente vê, por exemplo, a geração de vocês. Vocês já nasceram, eu gosto de brincar ali, que é a geração colágeno. Essa galera já nasceu praticamente com o telefone na mão. Eu fui ter acesso à internet, eu tinha 18 anos. Vou entregar a minha idade aqui não, Minha mas... primeira rede social eu já tava na faculdade. Eu nem vou falar, quando eu saí da faculdade não tinha internet. Pois é. Mas a geração colágeno aqui já nasceu com conta no Orkut. Então, Não, praticamente. perfil do Instagram. O Orkut da época deles, não. A gente é da época do Facebook, por favor. Desculpa, tá vendo? Eu voltei demais. Voltou. Vocês já nasceram com conta no Facebook, já nasceram nessa realidade das novas tecnologias. Como é que vocês enxergam a importância de entregar esse conteúdo científico de uma forma moderna, né, para atingir outros públicos, como a Lígia falou muito bem, além dos muros, além dos portões universitários e dos institutos de pesquisa? Eu acho assim, como a Lígia bem falou, é muito importante a gente conseguir falar com todos os tipos de público com uma linguagem de fácil entendimento, né, de fácil visualização. Então, por exemplo, os sumários executivos, os boletins, os artigos de opinião, eles vieram para conseguir atingir esse objetivo, né? Então, hoje em dia, a gente não fala mais só com as outras instituições, né, instituição de pesquisas, universidades, os outros órgãos públicos, né, que necessitam dessas informações nossas. A gente fala para além deles, a gente fala muito com a sociedade, né? Então, com essa oxigenação, com essa multipolaridade de informações e conhecimentos que a gente tem aqui, de muitas coordenações diferentes, de tratar vários tipos de pesquisas e assuntos diferentes, então a gente acabou alcançando, abrangendo mais públicos, né? Com níveis diferentes de entendimento, com níveis diferentes de conhecimento, né? Então, a gente tem levado nosso conhecimento para, talvez, níveis que muitas pessoas que estão aqui há muito tempo, que participou de uma era que só fazia relatório, coisas mais técnicas, que talvez essas pessoas que estão aqui desde essa época jamais imaginou que chegaria a uma linguagem dessa, né? Então, assim, como você falou que a gente é a geração colágeno, para nós que foi inserido nesse meio de tecnologia, inserido nessas questões muito cedo, de bater o olho já entender, bater o olho de já compreender do que fala, né? Então, principalmente para gerações atuais, os painéis, os BIs, né, que saiu do estático para uma coisa de uma informação mais visual. Então, assim, é uma conquista muito grande para todos nós e principalmente para a sociedade. A gente que vem da academia, a gente acaba sendo doutrinado a olhar textos e questões e pensar que se não é o complexo o suficiente, o conteúdo não é válido. Então, a gente doutrina muito a nossa cabeça a quando vai fazer uma leitura técnica. Se está muito simples de entender, a gente não tem aquele esforço para conseguir interpretar o texto, a gente fala, eu acho que não está tão certo assim, ou começa a criar essa desconfiança. Tá fraco, tá pobre. Tá muito pobre o texto. Então, e isso acaba que é uma cultura da academia, que para cercear o acesso, para diminuir o acesso às outras pessoas, eu acabo deixando mais complexo, mais difícil de ler, porque só o nosso grupinho aqui consegue entender. Então, só o nosso grupinho aqui tem esse conhecimento. E acaba que fica só entre a gente aqui e a gente não passa pro outro, porque o outro não precisa ter acesso a isso aqui. Isso é uma discussão interna nossa. E o que acaba acontecendo, que nesse passar de tempo, é que o acesso começa a crescer muito. E outras pessoas começam a ter acesso. E outras pessoas percebem que podem ter acesso. E isso acaba modificando a maneira como se produz. Então, é o que a gente sempre conversa. O produto não é mais só nosso. Outras pessoas também precisam ter acesso. E, atualmente, o que passa a acontecer é que a facilidade para conseguir conectar com as coisas. Então, antigamente, você tinha que ou vir aqui para conseguir ler alguma coisa, precisava acessar a biblioteca ou pedir alguém para conseguir. Hoje em dia, com o celular na mão, você consegue acessar. Você entra no site do Instituto, acessa o estudo. E aí, a gente começa a entrar em outra camada de questões, que é, ok,
Agora que a gente aumentou o número de acessos, as pessoas conseguem acessar, como elas vão acessar isso e de que maneira elas vão entender que isso impacta na vida delas. Uma frase que uma vez eu escutei dentro do escritório, que a Lígia falava com a gente, é: a última questão da democracia é a participação popular. Então, se a gente não constrói algo para que haja participação popular para além da nossa produção, nosso trabalho tá em vão, né? Exatamente, a gente não está alcançando. Ok, a gente produz dados para o governo, para as secretarias, mas se no final de tudo nosso trabalho não alcança a população em geral para que aconteça a participação democrática, é em vão. Então, a gente vai falar sobre o boletim, mas o boletim, ele nasce dessa discussão. O boletim da economia criativa, que é um dos projetos que o escritório trabalhou, de os criativos que são o alvo da pesquisa, discutindo, ok, gente, vocês produzem esse trabalho e dados, mas como isso impacta no meu trabalho? Quando você fala os criativos... Os criativos são pessoas que trabalham com a criatividade, sejam artistas, são vários nichos. Então, sejam produções audiovisual, patrimonial, artistas plásticos. São profissionais dessa área. São profissionais da área. Ou empreendedores da área também, Isso. né? Então, a discussão nasce dessa questão de, ok, eu gosto do texto, é legal olhar, mas eu não sei como eu posso usar isso no meu dia a dia. Eu não consigo aplicar ele no que eu preciso. E é até difícil pra gente ler. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar, ok, então a gente está alcançando outro público, a gente precisa adaptar para eles também. Essa discussão que Nicolas está colocando, esse exemplo da economia criativa, Lígia trouxe pra gente, Lígia, queria que você mostrasse pro público o resultado desse debate, né? Que foi como comunicar para esses criativos, para esses profissionais, esses dados a respeito do mercado da economia criativa, né? Isso. Então, foi um projeto que a gente construiu em parceria com a Secult, né, Secretaria de Cultura, e também com o Observatório da Economia Criativa, né, e a ideia da gente nasceu justamente que a gente trabalhou dados que já existiam aqui no Instituto Jones, que o Instituto Jones já produzia, baseado na PNAD, né, Pesquisa Nacional Amostral de Domicílios, do IBGE, mas que o setor não conseguia usar. Então, a gente trabalhou na intenção, com o objetivo de produzir um material bastante condensado e o mais simples possível, que conseguisse ser útil realmente para a sociedade, para as pessoas que empreendem no setor criativo do estado do Espírito Santo. Então, a gente construiu uma série de gráficos, mas numa linguagem mais simples. Vocês veem que tem bem menos texto. Bem visual, né? Colorido. Bem menos colorido, menos textos, então mais direto, né? E a ideia justamente da gente é isso. A gente vem caminhando fortemente nessa ideia de que, ok, a gente continua desenvolvendo pesquisas com uma boa densidade, com a densidade necessária, trazendo conhecimento, e a gente continua divulgando, né? Afinal de contas, o pesquisador, ele gosta de fazer o relatório de pesquisa e tal, para documentar o trabalho dele, mas a gente não pode parar aí. A gente precisa garantir que essa informação que a gente produz, ela possa ser entendida, compreendida e usada pela sociedade como um todo, por mais setores da sociedade. Porque o que você está falando, né, Lígia, isso aqui é uma ferramenta de transformação do trabalho na economia do rolê da pessoa, do segmento dela. Exatamente. Isso facilita com que ela se enxergue até. Porque você pega um relatório assim, mais visual, com os dados, você entende onde você está. Então, por exemplo, uma pessoa idosa que trabalha no setor criativo, ela consegue se enxergar naquilo ali. Então, fala, nossa, então existe um grupo para além de mim que trabalha nesse setor. Então, eu não tô tão sozinho assim. Existem outras pessoas produzindo o que eu produzo. E isso ajuda até ela se entender dentro daquele setor, que antes ela se via sozinha até. E é legal, a gente não chegou a mergulhar ainda na questão dos BIs, né? O Nicolas, na fala dele, chegou a adiantar um pouco da questão das produções estáticas para produções com mais vida, vamos dizer assim, porque o jornalismo passou por isso também, né? Antigamente, por exemplo, há 25 anos atrás, a Folha de São Paulo, ela começa na internet reproduzindo o jornal no digital. Exatamente. Aí depois eles perceberam que não dá pra gente continuar assim. Isso. A linguagem da internet pede uma linguagem
própria, que seja dela. Aí a gente entra ali com a questão da possibilidade das pessoas poderem se envolver, comentar a notícia. Então ali a gente vai... Isso Eu queria aí. trazer para essa evolução de vocês. Por exemplo, tem algo muito legal que foi feito aqui no Instituto, que eu convivi quando eu fui repórter de TV, que foi o BI da Covid. E recentemente aqui, como pesquisador, eu vi a questão do BI da dengue. Para ilustrar para as pessoas. Isso. Por exemplo, esse BI ele consegue mensurar quantas pessoas estão com dengue em Jardim Camburi. Hipoteticamente, tá, gente? Vamos supor que Jardim Camburi lidera o número de pessoas com dengue na Em cidade de Vitória. Vitória. Frisa que é Então, Como foi com o hipoteticamente. Covid, Hipoteticamente, né? isso. Pelo amor de Deus. Então, isso serve, por exemplo, para municiar a própria vigilância da prefeitura Isso aí. de informação, É dizer, a gente precisa atuar aqui, Isso. uma atenção especial em Jardim Camburi, porque os números aqui não estão legais. Então, é uma possibilidade, no caso da economia criativa, para o próprio idoso que trabalha com economia criativa, ou o próprio gestor municipal, Isso aí. Isso. né, poder trabalhar melhor a sua equipe de endemias para controlar essa treta que está em Jardim Camburi. Esse exemplo Hipoteticamente. esse exemplo ele é muito, muito legal, porque eu acho que o Instituto, na época da Covid, inclusive o painel da Covid, que nasceu aqui no Instituto, a primeira versão construída aqui, e hoje já é mantida há algum tempo pelo pessoal da Prodeste, né, do processamento de dados estadual, que é a Prodeste, as pessoas entravam diariamente, eu como cidadã entrava diariamente e olhava se estava crescendo. Acho que todos nós passamos por esse momento. Então, Acompanhava o jornal dava o mapa que era produzido, né? Pelo esse trabalho conjunto. exatamente. E aí, é muito interessante porque a gente vem nesse movimento toda a informação que a gente ou produz, ou a gente, vamos dizer que a gente quebra e traz o pedacinho que nos compete, que é o Espírito Santo, a gente tem migrado para o que a gente chama de painéis, que é o BI que o Chicarino falou, né? Então, Explica de uma forma simples de entender, Lígia, pra gente, pra Então. pessoa que nunca ouviu falar essa palavra BI. BI. Porque eu não tinha ouvido até chegar aqui. Isso Aí aí. depois eu falei, isso é muito mais fácil de entender do que de ouvir. É isso Então, mesmo. o que você pode explicar, assim, pra quem tá acompanhando a gente? O que seria Então, um BI da Covid? Seria um painel, um painel de informações? interativo. Então, o que é um BI? BI vem da sigla do inglês Business Intelligence, que quer dizer, né, inteligência de negócio, que é justamente a gente gerar, não traduzir nada, né? Mas a gente gera painéis com essas informações que aí você consegue interagir. O que quer dizer interagir? Você consegue, eu vou olhar como está a situação do meu bairro, eu vou comparar o meu bairro, vou comparar Jardim Camburi com Jardim da Penha. Então, eu só teclo lá, Jardim da Penha, Jardim Camburi e comparo. Eu consigo, por exemplo, olhar, eu não me lembro se esses BI tinham faixa etária, mas eu consegui, na faixa etária de idoso, acima de 60 anos, quantas pessoas estão pegando Covid? A gente pode, quantas pessoas estão morrendo de Covid, né? Porque a gente tinha óbitos no painel. Então, esse tipo de informação, ele ajuda muito ao poder público, no caso, especialmente o municipal, a traçar estratégia, por exemplo, de vigilância sanitária. Então, se eu estou com problema, por exemplo, voltando para o nosso problema atual, que é a dengue. Se a gente observa que o crescimento da dengue está muito alta no município de Vitória, está concentrada em Jardim da Penha, Jardim Camburi, Mata da Praia, eu vou fazer uma ação especial nesse município. Agora eu vou misturar a economia criativa com dengue. Vamos supor que eu tenho um cliente, né? Eu tenho uma empresa criativa de análise de rede social, de produção de conteúdo. E o Nicolas me contratou. O Nicolas tem uma empresa que higieniza caixa d'água. Aí eu descobri pelo BI da dengue que a região X de Cariacica tá com um absurdo de casos de dengue. E eu percebi lá que é uma área toda residencial. Então eu vou começar a divulgar o trabalho de higienização de caixa d'água para aquela região. Vou usar a geolocalização para poder mostrar que o Nicolas é o cara da caixa d'água naquela região e aquela região tá tretada com dengue e você precisa limpar sua caixa d'água.
É isso? Aí. É isso aí. A gente é um exemplo muito legal, porque não fala só do poder público, né? Sim. Fala da nossa responsabilidade como cidadão. Mas também e serve por pra isso prefeitura. a importância de nós cidadãos também compreendermos os dados e aí se a gente conseguir realmente o próprio cidadão usar aquele dado, ele pode usar também a favor dele. A gente tem um caso que o pessoal da economia talvez tenha comentado, que é um produto nosso. Como eu sou escritório, eu acabo né? Vamos voltar nisso. Tá? Acabo vibrando e curtindo tudo que o Instituto faz, né? Sou uma fã dos nossos pesquisadores daqui. A gente faz um trabalho que é o caderno de investimentos, que agora é um painel de investimentos. Justamente nessa lógica. A gente acompanha os principais investimentos no estado e a gente tem a informação do município. Com aquilo, o poder público pode se preparar, quer dizer, a administração pública, para, por exemplo, se vai construir uma indústria aqui, está sendo construída uma indústria aqui, eu vou ter que trazer tantas famílias vão passar a morar aqui, a gente vai precisar pensar transporte público para esse lugar. A empresa está construindo um bairro de residências para trazer o pessoal para morar aqui. Então eu preciso ter uma escola, eu preciso construir um posto de saúde. Eu quero abrir um comércio para vender para essa galera. Então o privado, ele usufrui muito, né? Eu vou ter um estaleiro, então eu vou vender curso, né, de capacitação profissional, vou na minha empresa de capacitação, começo a dar capacitação profissional para as pessoas que vão trabalhar naquela indústria. Então, a informação, ela é tudo, né, hoje em dia. E a informação, se ela for compreendida, né? Que é o nosso desafio, né? Porque produzir informação a gente já produz. Nossa, a gente hoje em dia não encara só produzir informação. Isso, né? É garantir, nós como emissores, como quem produz a informação, garantir que aponta que as pessoas recebam e compreendam aquilo que ela tá porque produzindo. dados... A gente acabou entrando na área de todo mundo. Dados sem sentido são apenas dados, né? Não tem informação ali. Não é informação, é só dado. Isso aí, a gente precisa agregar, levar o dado a outro nível, que é o nível da informação. Você falou uma coisa que a gente falou de várias áreas, né? Entrou pouco na de vocês, mas o escritório de projetos, a atuação é essa também, né? Voltando aqui para a dinâmica do escritório de projetos, o trabalho das outras coordenações, dos outros núcleos, passam por vocês, né? Exato. A gente atua tanto, como eu comentei, a gente acompanha, né, esses projetos, porque a gente observa que, poxa vida, o pessoal, a nossa Constituição fala isso, né, até que prove o contrário, a gente é inocente, e na verdade o pessoal está aqui lutando para fazer as coisas darem certo. Então, se a gente observa que um projeto começa a atrasar muito, está com muito problema, a gente entra para ajudar também. Então, a gente tenta ajudá-los a tirar os obstáculos da frente, tenta fazer a conexão também com a diretoria. A diretoria, ela é super sobrecarregada de trabalho, né? Eles têm muito compromisso, então a gente acaba tentando resolver os problemas que estão na nossa alçada, que a gente consegue resolver, ou levar um problema mais grave para a diretoria, para sensibilizá-los, para que naquele problema eles precisam colocar a mão na massa, eles precisam envolver, fazer articulação, né, que a gente, fora do instituto, que a gente não consegue. Então, o nosso trabalho é muito isso, a gente observa o problema, mas não é só um Big Brother que fica só reportando, a gente quer ser um escritório que ajuda. Atuante, né? Atuante. Para mim, atuante não é só mostrar que uma coisa está tendo problema, é justamente ajudar lá, porque tem uma pedra de todo tamanho no meu caminho. Corrigir o problema, né? Então vamos segurar junto com o pessoal e tirar o problema da frente. Então essa que é a nossa lógica, né? Então e como a gente ajuda, né? Dando capacitação, ajudando na articulação com outras áreas internas, ou com a diretoria, né? E ajudando a diretoria mesmo, muitas vezes ela dá a diretriz, mas o tempo é curto para poder implementar, então a gente ajuda implementando algum auxílio que eles dão a diretriz. Então, é o nosso trabalho, né? Esse daí. Eles são um sistema nervoso de um corpo superativo, tá? Pois é. O Instituto Jones é um corpo superativo. Eu fiz o levantamento para trazer para vocês. Nesse ano 2025, a gente está rodando 33 projetos. Vocês terem uma noção. Já terminamos 4. Estamos aqui gravando em junho. Junho. É isso.
e já terminamos 4 projetos, né? E temos aí muito trabalho, mais trabalho, né? Muito trabalho pela frente. E o interessante, ouvindo vocês falar, é que o papel também desse órgão, né, desse sistema nervoso central dentro do Instituto é promover algo que é muito caro e é muito sensível para o governo, e o Espírito Santo é destaque nisso, que é a questão da transparência. Porque existe, né, e pesquisas mostram isso, que existe um descontentamento do cidadão brasileiro com a política, com o serviço público. E quando a gente vem com uma ferramenta de transparência, dando transparência, como você falou, são 33 projetos, né? 4 já terminaram. Não, são 37, 4 já terminaram. 33. Ao todo e 4 finalizados. Então, já são... E ainda estamos no mês de junho. Então, e hoje as pessoas querem ver o que se passa no STF. Hoje as transmissões são ao vivo, em tempo real. E a galera quer saber o que passa no Congresso, no Senado. Existe essa curiosidade, e é uma necessidade. Como você estava falando sobre isso, da necessidade da gente se interessar, porque não é... O Instituto não faz isso de graça para as pessoas pagam impostos. Isso é uma contrapartida que o Instituto tem com a sociedade capixaba. É isso aí. E baseado na transparência. Eu queria ouvir vocês falando sobre essa questão da transparência, que é algo que deveria ser caro para todo o serviço público. Assim, a gente entende, é um valor, inclusive, do Instituto, né? Um dos nossos valores, dos nossos pilares, né? Toda a nossa estratégia é construída em cima desses nossos valores, que são nossos pilares, mas é aquilo que a nossa lógica que a gente está discutindo hoje. Não é só mostrar, na verdade, a gente precisa mostrar de uma forma que as pessoas compreendam. Entendo. E aí, nessa história, assim, acho que encaixa muito bem a gente falar de monitoramento e avaliação de política pública, né? Que foi um projeto... CIMAP? O CIMAP foi um projeto que a implantação dele, a criação dele, o nascimento dele foi dentro do escritório de projetos. Né? Então foi um projeto que começou a ser trabalhado em 2015, nasceu efetivamente com a publicação da lei em 2017, dentro do escritório de projeto, nessa ideia da gente estar... o que a gente fala, avaliando e monitorando, na verdade é analisando, né, se a nossa política pública, as ações do governo estão sendo realmente efetivas, né, se eles estão atingindo, entregando, o que a gente fala, entregando valor, né, linguajar bem de gestor de projeto, se a gente está entregando aquilo que ele se comprometeu, que ele prometeu, eu te prometi entregar com este projeto, esse avanço na educação, por exemplo. Será que você está realmente investindo todo esse dinheiro e entregando esse avanço? Então, a gente vai olhar para isso também quando a gente fala de monitoramento e avaliação. Então, aqui existem diversos projetos, né? Já rodamos Você vê que ela é humilde, muitos. ela não está falando que o CIMAP está acumulando troféu em acho que a cima gente de precisa troféu. reforçar. CIMAP, que é Sistema de Monitoramento Monitoramento e e Avaliação Avaliação de Políticas Públicas. E tá assim, ó, gente, acumulando, ó. A gente tá gravando esse episódio no dia 5 de junho. 5 de junho. No dia 4 ou 3, a gente conquistou mais um prêmio, né? Primeiro lugar num prêmio Instituto nacional de inovação. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Instituto, o CIMAP, ele monitora, por exemplo, a política pública dos CRJs. E eu conheci o CRJ de Terra Vermelha e o CRJ de Ferrosa, e não só ouvi de pessoas sobre a política pública, como a avaliação do CIMAP mostrou que a aceitação da galera que frequenta os CRJs é de mais de 90%. Então é isso que você está falando, né? Para que as pessoas possam entender, é matar a cobra e mostrar o pau. Ou seja, é mostrar que a política pública funciona. E olha aqui os resultados. Porque a gente está acompanhando de perto. É isso aí, é acompanhar de perto, verificar se está dando os resultados e mostrar quando está dando, ou quando não está dando aquele resultado que a gente espera, dar orientações. O que está acontecendo? Para que o dono da política, o responsável, o pai daquela política, possa fazer os ajustes. Reconduzir a rota. Exatamente, reconduz a rota. Né? Então, é a gente mostrar, botar o dedo mesmo na ferida ali, para que eles possam corrigir o curso. Porque a gente é humano, e assim como a gente, né, em tudo na nossa vida a gente pode errar, mas as pessoas, elas precisam corrigir, enxergar onde estão errando e corrigir os cursos. Então, essa que é a ideia mesmo.
né, de monitoramento e avaliação de política pública, é você justamente enxergar isso daí. E como é que é para vocês participar disso, dessa questão do CIMAP, por exemplo? Porque vocês ajudam, né, a manter viva uma ferramenta pública institucional que, como a gente falou, vou até rimar, mostra a cobra e mostra o pau, ou seja, dá essa satisfação, porque funciona. Como é que é para vocês fazer parte disso, né? De acompanhar esse monitoramento e ver os resultados acontecendo? É uma experiência muito boa, assim. A gente participa, né, de alguns momentos disso. Tem o programa de mudanças climáticas, né, o programa Capixaba de mudanças climáticas, e eu pude ter a oportunidade, junto com a Lígia, fazer o acompanhamento desse programa, né, que Importantíssimo. que é super importante, né, então eu pude estar junto ali com eles, acompanhar algumas reuniões, né, ter um entendimento melhor sobre o que é o programa, sobre quais são as ações que iam serem realizadas, serem feitas, e assim, o que o CIMAP pode fazer, o que ele se propõe a fazer, né, não somente para o Estado, né, mas voltando, né, para a população, para a sociedade civil, é enriquecedor, né? Então, aqui a gente estuda o que já foi feito, né, voltando para o assunto do mudança climática, a gente estuda o que foi feito, né, o que já foram propostos de fazer, né? Então, eles tinham uma meta, vamos fazer isso, e aí revisitar se foi feito ou se não foi feito, sugerir mudanças, sugerir melhoras, né, sugerir coisas para melhorar aquilo, melhorar a vida do capixaba, né, como um todo. Então, é algo assim que eu vejo que é muito diferente, né, eu não sou daqui do estado do Espírito Santo, eu sou do estado de São Paulo, então eu vejo... De Mococa para o mundo. Da grande metrópole. Grande metrópole de Mococa. E eu vejo que esse sistema, o CIMAP, ele é grandioso. Ele é diferente e ele faz acontecer. E uma curiosidade, né, ela falou das mudanças climáticas, eu lembro que eu fui fazer um conteúdo com a galera da reunião, e é uma reunião, tipo assim, eu gosto de brincar que são os cavaleiros do apocalipse, que é a galera que tá discutindo o fim do mundo. Eu gostaria realmente que isso fosse 100% piada, mas não é. Não é. Sim. Porque se eles estão se reunindo é porque estão precisando, né? Como é que é? Você já participou dessa reunião aí dos cavaleiros do apocalipse? Contra o fim do mundo? Como é que é isso, mano? Fala aí. Então, é uma questão importante, porque assim, eu e a Ana, que a gente vem dessa área da administração e gestão pública, a gente acaba construindo uma consciência que política pública é uma responsabilidade social. Porque acaba-se que com o passar dos anos, a gente trabalha muito com dados e muitas informações e a gente olha muito distante a população. Então, a gente acaba se acostumando mentalmente com números. Só que, aos poucos, o CIMAP, ele traz pra gente uma realidade que a gente tá trabalhando com pessoas. Então, não é sobre uma quantidade, é sobre o indivíduo e o impacto que aquilo ali causa na vida do indivíduo. E isso é muito importante, né? A Ana trabalha muito com mudanças climáticas, eu trabalho muito com a área da cultura, e em vários estados, em várias situações que a gente foi em reuniões, a gente tem muito contato com os indivíduos que trabalham com aquilo ali. E é nessas reuniões... Tem impactado na ponta, né? Nossa, é muita loucura, é briga séria, porque impacta na vida dele de uma maneira muito séria. Eu e a Lígia, a gente trabalhou um tempo nessas questões de projetos que o escritório de projetos acompanha, sobre o centro daqui de Vitória e a questão da economia criativa ali. E era uma discussão séria, o quanto as pessoas dão valor para aquele território. Então, às vezes, e olhar isso de perto... Melhor bairro de Vitória, só queria fazer esse parênteses, tá? E o CIMAP, ele traz isso, que é a questão de dar a importância e o valor social que aquilo tem. Não é só sobre colocar um projeto na rua e deixar ele correr, mas entender em que instância aconteceu aquele resultado e como isso impacta a vida das pessoas. Então, quando a gente para observar essa questão, é muito importante, porque, né, no final de tudo, a gente entrega o produto para pessoas. A gente começa pelos números, Sim. mas no fim, são as pessoas que estão ali E na por, ponta, e por né? mais que a pessoa ache que não faz parte, ela, de algum momento, ela faz parte de política pública. Quando tem uma política pública que eu preciso imunizar as pessoas de uma vacina, de uma parada que tá pegando... Tudo é mas eu política não, pública. mas isso tem a ver com você. Então, é muito isso, não tem como. É uma discussão que surge porque, às vezes, a população ela não tem muita noção de como o serviço
serviço público impacta na vida dela em diferentes camadas. Pro bem e pro mal. Totalmente. Pro bem e pro mal, Tudo que você exatamente. vai passando, a sua vida, a questão do seu esgoto, a questão da sua saúde, a questão da sua locomoção da cidade, o espaço urbano que você vive, como o espaço urbano que você vive é construído, passa por políticas públicas. E eu tô te ouvindo falar, desculpa te interromper, pegando a analogia que a gente fez aqui do sistema nervoso central, tava numa pauta há uns 2, 3 anos, no interior de Pernambuco, conversando com um cara que chama Rodrigo. Rodrigo é cadeirante, e o Rodrigo ficou cadeirante como? Ele foi nadar, brincar, num poço de água que tinha perto da casa dele, ele pegou uma doença no sistema nervoso central e não andou mais. Rodrigo virou cadeirante porque não teve política pública para ele que pensasse no saneamento básico. Sim, Isso aí. sim. Tudo é política pública, né? A gente precisa entender, e a gente precisa entender isso como cidadão, né? A gente está aqui como servidor do Instituto, mas a gente precisa compreender. Eu, assim, antes de entrar aqui, que eu era do privado, eu não falava, não quero política, saber de política. E a Sendo gente super precisa, impactada. sendo super impactado o tempo todo, né? O seu exemplo da vacina, né? Então, é uma que aparece mais, mas existem uma série de questões. A mobilidade, por exemplo, como a gente se locomove dentro de uma cidade, você pensar saneamento básico, a questão do, por exemplo, de financiamento, né? Na época da casa própria, por exemplo, são políticas públicas. Você, na época da Covid, aquela ajuda emergencial foi uma política pública. Exatamente. Né? E eu tô aqui nessa mesa porque eu sou fruto de política pública. Eu sou do ProUni. Então, se eu não tivesse passado pelo ProUni, eu não teria feito faculdade. É isso. E não interessa se foi feito pelo político A, B ou C. Sim. Foi uma política pública que funcionou, tanto que eu tô aqui. É isso. E o CEMAP, ele acaba nascendo nessa urgência que é impacto de vidas, porque a gente vai entender no final de tudo que o dinheiro que está sendo investido no final é para impactar vidas. E se isso não está sendo feito de maneira efetiva, precisa recalcular a rota. Precisa pensar, tá, a gente fez essa política, ela não tá alcançando o que foi desejado, então o que a gente precisa mudar? Como a gente vai melhorar? É aquilo que você falou dos Cavaleiros do Apocalipse. Se não fosse pensado, se esse grupo não se reunisse para falar sobre o que de fato precisa ser falado e o que não tá dando certo... E que ninguém tá falando, né? e que ninguém tá Nicolas? falando, o que ia acontecer no final? Se já falando, se já conversando, se já analisando esses resultados já é difícil, imagine se você não analisasse isso. O que impactaria na vida das pessoas? É É sobre isso aí. A gente tá encaminhando para o final. Ah. Passa rápido, viu? Aham. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, projetos que tenham marcado, que tenham passado pelo escritório de projetos e que tenham marcado aí a história do Instituto, né? Já que esse é mais um momento de celebração dos 50 anos. Tô te ouvindo falar, tô lembrando da Marília Gabriela. Uma cor. Sim, Uma pesquisa. Bate-bola. Uma política pública. Um bate-bola com Uma Stefania. Bola. Tô me sentindo lisonjeada sendo comparada. Bate com legal. ela. Eu te ouvi falar assim, é isso. Bate-bola com Stefania. Mas vamos lá. Desculpa. Então, gente. eu acho que sem dúvida nenhuma a implantação do CIMAP, né, a criação que foi gestada lá no escritório de gestão nossa, né, Premiadíssimo. é sem dúvida nenhuma um garoto, né, um filho que a gente tem muito orgulho, mas a gente tem outro filho muito também que nos orgulha e tem dado muitos frutos, que é um projeto chamado Academia de Gestão Municipal. Né? É um projeto que nasceu lá em 2021, com a ideia... também uma visão de vamos tirar o conhecimento produzido aqui das nossas paredes, mas com foco no gestor municipal. A gente sabe que muito mais próximo da sociedade, muito mais próximo do que o poder público estadual, é o poder público municipal. E se a gente conseguir contribuir, né, na formação, no conhecimento, na gestão desse servidor municipal, a gente indiretamente está contribuindo para a sociedade. Então, esse projeto ele apareceu nessa lógica, né, como ele nasceu no meio da pandemia, em 2021, ele nasceu todo online, uma série de capacitações, a gente fez uma mobilização gigante do governo, várias secretarias participaram, demos aula online, 10 mil pessoas, né, participaram do 44 módulos, e a gente
não abandonou, a gente continuou seguindo. Agora a gente tem uma lógica mais presencial. Agora a nossa ideia agora é aprofundar, né? Na época a gente fez uma passagem geral em todos os assuntos: saúde, educação, segurança, ODS, planejamento urbano. Agora a gente está com foco muito grande em gestão territorial, planejamento e gestão territorial para município, né? Até por conta da mudança da gestão dos prefeitos, nova gestão que começou esse ano. Então eles estão sentindo muito a necessidade de receber informação sobre esses instrumentos e ferramentas para fazer a gestão dos municípios. E nesse né? projeto vocês capacitam esses gestores, é isso? É isso. A ideia a gente montou, né, uma grade, 96 horas de curso, e a gente já rodou esse ano a primeira turma, onde capacitamos 6 municípios, de 3 a 5 servidores de cada município estiveram aqui. A gente fez questão de ser presencial, então é bem interessante porque a gente traz a teoria, mas tudo em forma de oficina, né? A gente traz a realidade daquele instituto, traz os mapas daquele... eu vou falar de geoprocessamento, de mapas. Eu trago um mapa do meu município para você pensar em olhar para o seu município, pensar a área de preservação, pensar se eu tenho sítio histórico, pensar onde eu vou botar as áreas industriais, justamente para a gente garantir que os municípios tenham um desenvolvimento sustentável. E às vezes, né, Lígia, tem muitos municípios que acabam perdendo projetos do governo federal, do próprio governo estadual, porque não fizeram o planejamento estratégico, não fizeram não fizeram como é que fala? O próprio PDM, pedido, o próprio pedido correto desse projeto, e às vezes a pessoa é por ignorância mesmo, de não saber, de ignorar aquele assunto, de não saber. Então, por isso que essa formação, essa qualificação é tão importante, né? É isso aí. Então, é mais uma forma da gente estar, né, servindo a sociedade através desse projeto. Então, a gente é um projeto bastante interessante. Vamos rodar pelo menos mais uma turma esse ano. A ideia, talvez, a gente também faz uma parceria com outro projeto do governo, que é o Proisan, né, e vai para o interior, porque a gente tem uma dificuldade maior de ir para o interior. O Instituto só e a escola de governo, na ESESP, é uma parceria do Instituto com a escola de governo. Então a gente acaba, a nossa ideia justamente é seguir aí nessa linha de capacitação, de realmente trazer transformar o dado em informação e fazer o que tiver ao nosso alcance para que aquilo seja útil, né? Sim. E a serviço da sociedade, da melhoria e da nossa sociedade. E aí, Geração Colágeno, uma pesquisa, Ana, uma pesquisa e uma política pública, que quando você pensa no escritório de projetos, vem na sua cabeça primeiro, vem na sua memória. Bom, uma pesquisa... Bom, a gente já falou sobre o plano, né, o programa Mudanças Climáticas, mas acho que como uma pesquisa, assim, que a gente pode falar que teve grande significado, é a pesquisa da Fucultura, né, que foi um projeto que também surgiu do nosso escritório de projeto, coordenado pela Lígia, que é o Fundo Estadual de Cultura do Espírito Santo, né? E, então, foi um projeto também grandioso, foi uma pesquisa também enriquecedora. E a outra pergunta era qual? Não, era que a gente tava brincando, né? Bate-bola, é verdade. E aí, garoto aniversariante? Ela pegou a minha política. Eu queria trazer esse ponto. Mas eu falo do Fucultura também porque o Fucultura é um dos projetos que eu estudei assim que eu comecei a trabalhar dentro do escritório de projetos. É um dos projetos dentro do CEMAP que eu tive mais contato. Também porque trabalhar com outros projetos. Para mim, um projeto interessante também é o Boletim da Economia Criativa, que eu acho que é um marco também porque ele reformula a maneira de a gente pensar a divulgação dos dados e pensa no produto final, que não é só o servidor, mas também é a população. É isso, deu bom, né? Deu. Deu bom, Queria só fazer a última mesma pergunta, a última e Deixa eu ver derradeira. aqui. Diretor, pode, Dá diretor? tempo, temos esse tempo. O diretor falou que tem tempo. Pensando aí na temática dos 50 anos do Instituto, ouvir vocês um pouco a respeito de como é que vocês veem o escritório de projetos e o Instituto Jones aí, olhando para o futuro. Então, eu acho, assim,
que tanto o escritório quanto o instituto, eles têm muito futuro, né? Porque o nosso estado do Espírito Santo é um estado que vem se profissionalizando na gestão pública, né? Então, eu acho que o instituto, como é um lugar onde se pensa, né? Se pensa em todas as políticas públicas, se pensa esse Estado, a gente assim, vive momentos assim de muita correria, muito trabalho, mas é uma correria, um trabalho que nos dá muita satisfação, né? É perceber a parceria que a gente tem com os outros órgãos do governo, como eles vêm aqui dialogar com a gente, né? Então, por isso, cada vez mais o Instituto tem ocupado uma posição estratégica, porque a colocação do Instituto dentro desse tabuleiro do governo estadual é uma posição estratégica. É pensar, é descobrir experiências interessantes, adaptar experiências interessantes, ajudar o governo a descobrir caminhos para esses nossos problemas que cada vez são mais complexos, né? Então, a gente, como o escritório, aquele que está ali unindo as áreas, né? Como a gente falou lá no início, esses problemas, eles não são mais tão temáticos, né? O indivíduo, o cidadão, ele é uma pessoa onde todas as questões, saúde, educação, segurança, elas se cruzam. Então, você não pode pensar uma situação somente sobre a ótica da segurança. Quer ver um exemplo para ilustrar o que você está falando? Recentemente, já que o diretor falou que tem tempo, recentemente a Ciclovia da Vida, que faz parte da política de mobilidade aqui do estado, ela foi premiada internacionalmente. Eu, como repórter, eu perdi as contas de quantas vezes eu vi pessoas abreviando a própria vida na ponte. Era um facilitador. Então, você falou, encontrar novos caminhos para resolver os problemas. De acordo com o último levantamento feito pela CESP, em 2024, a gente não teve nenhuma pessoa, nenhum caso na ponte. Isso é vida, isso é política pública que funciona. É isso aí. E eu acho que o que nos satisfaz é porque aqui realmente a gente tem pessoas de muitas especializações aí pensando junto nesses problemas. E o fato do governo, do estado, né, nos buscar cada vez mais as pessoas, os outras áreas, para pensar isso junto com a gente. Então, a gente observa as pessoas realmente tentando resolver os problemas. A gente quer mudar essa realidade, né? E aqui, cada servidor que vocês conversarem aqui dentro do Instituto vão te falar que o que faz a gente vir trabalhar todo dia é tentar mudar essa nossa realidade, tentar melhorar a nossa realidade, né, do nosso estado e contribuir para isso, né? E o futuro, geração Colágeno? Vamos ter um escritório de projetos funcionando em cima de um drone? Dá para imaginar isso aí, não? E aí? Gostou, né, Lídia? Já tá pensando já como é que eu vou trabalhar em cima do drone. Tô pensando em cima de um drone. Em cima de um drone não, mas mandar o drone para ir lá fazer as perguntinhas aí, conversar com as pessoas. Só aqui dentro. Fazer uma pesquisa de campo. Pois é. Ia ser interessante. Mas é isso, né? Constantemente tem surgido vários projetos, várias pesquisas, né? E esses projetos, essas pesquisas, elas são propostas, né? Pelo pessoal, então graças aos pesquisadores aqui, pela consciência coletiva da coordenação, coletiva do próprio instituto, com várias coordenações, e também pensando na sociedade, pensando nos capixabas, né, como um todo, surgem várias propostas para poder colher frutos, né, cada vez maiores, cada vez melhores, em busca de uma sociedade melhor, em busca de um estado como um todo, né, de um pensamento, né, diferente. Então, eu acho que o Instituto tem muito para crescer, tem muitos frutos para colher, muitos frutos para plantar. Então, acho que o pessoal que está nos assistindo... Muitos dados para tabular. Muitos dados para tabular, muitos podcasts para informar, né, a sociedade. Então, muitos frutos por aí. Eu acho que a gente estar aqui já no escritório de projetos é um investimento no futuro. Porque, assim como a Lígia falou, a sociedade tem cada vez mais caminhado para uma responsabilidade. Uma responsabilidade com os serviços que são prestados, uma responsabilidade com a própria vida.
E eu acho que dentro desse terreno que a sociedade cada vez mais tem trabalhado para se informar, é um terreno fértil para o Instituto crescer. Então, cada vez mais, desde que a gente chegou aqui, a gente vê cada vez mais pedidos acontecendo, cada vez mais pessoas procurando e cada vez mais trabalhos vindo, porque há esse interesse popular em participar, há esse interesse popular em crescer. Então, o escritório de projetos, ele acaba entrando nesse meio tempo para organizar isso e formular essa melhora. É isso, como dizem na gíria do futebol, a base vem forte, hein? Vem. Obrigado, Lídia. Obrigado, Ana. Obrigado, Nicolas. Parabéns pelo seu dia. Obrigado. Muitas felicidades. E é isso, né, Estefania? É isso, queria agradecer a participação de vocês. Tô agradecendo a todos, porque eu sei que é um grande desafio estar aqui nesse formato diferente, né? E falar com o pessoal de casa para continuar acompanhando. É isso aí. Comenta, curte, deixa inscreve no dúvida. canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o sininho. dúvida. Compartilha esse Compartilha. conteúdo que tá muito interessante. Por favor. É isso. E é isso. Até o nosso próximo Papo de Pesquisa. Fomos!